Agora a gente fala de mercado de trabalho, em especial para quem tem mais de 50 anos. Apesar da experiência, existe dificuldade de pessoas nessa faixa etária na hora de conquistar uma vaga de emprego, viu? E eu explico para você. Uma pesquisa realizada pelas companhias Robert Half e Labora, que atuam na área de recrutamento e inovação, mostra que cerca de 70% das empresas contrataram muito pouco ou nenhum profissional com mais de 50 anos. Na prática, isso representa 5%, apenas 5% das novas contratações. O estudo aponta ainda que cerca de 80% das organizações ainda não estabeleceram metas para avaliar o sucesso de iniciativas de inclusão da diversidade geracional. O desemprego nessa idade também chama atenção, viu? Segundo os últimos números divulgados pela empresa iDados, consultoria especializada em análise de dados e soluções para aumentar o impacto e produtividade, tem, assim, um resultado que vale a gente analisar aqui. Em 2012, o número de desempregados acima de 50 anos era de 508 mil pessoas. Atualmente, já são aproximadamente 1.400.000. Quem chega para analisar esse cenário é a Rosana Daniele Marques, especialista em gestão de pessoas. Rosana, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Conexão Record News. É um panorama complicado. Daqui a pouco eu chego nos 50 anos. Estou aqui em alerta, viu, Rosana? Mas o que a gente pode atribuir? Existe um preconceito por parte das empresas? Quais são os fatores para a gente chegar nesse resultado que eu falei agora há pouco? Existe sim, né, uma tendência a um etarismo, né? O etarismo é justamente esse preconceito. É nós olharmos para pessoas mais velhas, mais experientes, e logo associarmos com falta de disposição, falta de qualificação profissional, falta de ambientação com tecnologia. Então, tudo que a gente meio que predispõe antes mesmo de conhecer, a gente já pode considerar realmente como preconceito. E isso vem impactando muito, né, a absorção desses profissionais mais sêniores perante o mercado de trabalho. Isso vem acontecendo, acometendo, infelizmente, muitas organizações. Agora, Rosana, esse é um problema que tende a aumentar, uma vez que a população está envelhecendo, está vivendo mais, os profissionais estão mais ativos no mercado, se aposentando cada vez mais tarde. Então, é um problema que tende a se intensificar, na sua opinião, ou não? Sim, tende a se intensificar, né? Nós temos várias pesquisas, inclusive uma do IBGE, mostrou que a cada 100 jovens, 55% tem mais de 50 anos, né? Então, a gente vê essa tendência nas pesquisas e, de fato, aqui no Brasil, as pessoas elas estão tendo menos filhos, isso quando tem filhos. Então, a gente tende a ver, com o passar do tempo, realmente profissionais mais sêniores no mercado de trabalho. E sem contar que, por uma questão cultural, aqui no Brasil, se valorizou muito o jovem, né? Então, muitas empresas juniorizaram suas estruturas, algumas delas para realmente fazer uma redução de custos, e aí agora ela vem sentindo, né, a conta. Estão buscando trazer essa maturidade através de programas de diversidade para realmente chamar esse público que é aí tão potente e tão importante para a gente fazer a economia, né, a igualdade da empresa mudar. Exatamente. Agora, sabe o que eu fico pensando? Lá no primeiro emprego, muitas vezes as pessoas falam assim, olha, precisa de experiência. Mas aí o jovem fala, poxa, mas ninguém me dá a oportunidade para eu ter experiência. Já agora, nessa outra ponta, o problema é o oposto. Tem muita experiência. E aí, a pessoal da seleção fala assim, olha, você é muito qualificado para a vaga. Existe isso? Infelizmente, existe sim algumas empresas, né? A gente não pode negar que existem esses julgamentos e, com certeza, a gente começou a um momento, né, de um tempo para cá, a olhar nessa versatilidade. O quanto nós podemos nos reinventar e o quanto nós podemos utilizar aquelas capacidades, né, até então desenvolvidas numa única carreira, o quanto a gente pode aplicar essas competências em outras carreiras. Então, ter essa oportunidade, né, ter empresas que realmente abram suas portas para que a gente consiga mostrar quem nós somos e nosso potencial, faz toda a diferença, né? Isso faz com que a gente consiga alcançar resultados muito maiores
e, com certeza, trazer um avanço, né, cultural aqui para essas organizações que ainda têm esse preconceito em relação à idade. Rosana, pela sua experiência como especialista em gestão de pessoas, quais são as vantagens para a empresa, inclusive, e para toda a equipe do quadro de funcionários, quando existe realmente uma mescla, ou seja, pessoas mais velhas trabalhando junto com os mais jovens? É claro que deve ter alguns conflitinhos ali também, mas quais são os pontos positivos? São vários pontos positivos, né? Primeiro deles, com certeza, é a maturidade, né, e a sabedoria de uma pessoa mais experiente. Ela sabe o quanto é necessário plantar para assim, né, só depois da gente colher. Então, ela consegue equilibrar aquela ansiedade do jovem que chega, já quer ser promovido, já quer assumir a liderança. Um profissional mais sênior, ele traz essa estabilidade. Ele sabe que é necessário aí um percurso, né, a ser percorrido para aí sim ter os ganhos. Então, o principal motivo, com certeza, das organizações trazerem esse público é, com certeza, a maturidade e essa sabedoria de vida. E o equilíbrio, né, também, porque hoje algumas empresas, a gente já mostrou, inclusive aqui no Conexão, reclamam da falta de identificação, às vezes, dos jovens com aquele trabalho, no sentido de falar, não, eu vou pegar e vou fazer isso aqui firme. Sendo que os mais velhos, às vezes, tinha aquela coisa, não, eu vou fazer, eu vou levar isso até o fim, tinha aquele compromisso. Então, talvez, é uma oportunidade, né, de se alinhar expectativas, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? É verdade, faz toda a diferença. Com certeza, esse equilíbrio é fundamental. O jovem, ele tem essa coisa da dinamicidade, né, da novidade, então, de começar muitas coisas e nem sempre finalizá-las, né? É uma característica realmente mais inclinada para essa variedade, quanto as pessoas mais experientes, elas são mais conclusivas, né? Então, elas entendem a importância do começo, meio e fim de uma atividade bem feita. Então, a gente também entende que, além de todas essas características de uma pessoa mais sênior, a questão dela, com certeza, conseguir olhar aquilo com mais profundidade, com mais afinco, até mesmo por conta da sua vasta experiência, também reflete em resultados muito positivos para o negócio. Agora, Rosana, você acredita que as empresas brasileiras vão mudar o olhar para essa faixa etária e passar a contratar mais? Os números que eu mencionei há pouco não são animadores. Ou seria preciso ter um incentivo, talvez do governo, alguma política pública? Qual que é a avaliação que você faz? Porque, por exemplo, às vezes tem aquela incentivo para o menor aprendiz, por exemplo, né? E no caso das pessoas com maior idade, qual que é a sua opinião? A minha opinião é que todas as iniciativas, elas são válidas, né? Desde que bem fundamentadas. Então, com certeza, incentivos fiscais, né, governamentais, facilitariam, né, essa reinserção das pessoas mais experientes no mercado de trabalho. E eu vejo sim que as coisas estão melhorando, as pessoas estão tendo cada vez mais acesso à informação, inclusive na questão de desenvolvimento. Então, é muito mais fácil hoje para você se atualizar sobre um determinado assunto, entender sobre uma determinada tecnologia. Então, hoje, a internet ela facilitou esse acesso. E com isso, né, através da informação, a gente consegue, com a nossa mudança de atitude, fazer diferente. Então, eu vejo que as grandes companhias, estão olhando para essa questão com muito mais responsabilidade, vamos dizer assim. Você sabe, Rosana, que outro dia eu fui no supermercado e o caixa era um senhor, bem senhor mesmo, acho que acima dos 70. E ele trabalhava com uma felicidade e com uma educação, foi muito bacana de ver. Você vê, se me marcou, é porque não é uma cena comum. Espero que a gente mude isso aos poucos, porque tem muita força de trabalho, muita gente querendo trabalhar e precisando trabalhar. Rosana, muito obrigada pela análise, uma boa tarde, até a próxima. Uma boa tarde, até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente.